Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Passando para fazer uma oração com vocês. Copo d'água aqui, ó. Estamos na madrugada, né? Da segunda-feira, dia 15. Pois viemos de uma jornada extraordinária, né? O último domingo. Na verdade, já estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, com o bispo Richarlison, pastora Carolina, e nós encontramos no aeroporto da Bom Futuro, né, uma multidão que nos aguardava para a imposição de mãos. Estivemos no Brás, nesta Santa Ceia, né? A partir das 6 da manhã já. Dormimos no Brás, na igreja, eu e a bispa. 6 da manhã já estávamos ali no altar orando, né? 6 e pouca. Você viu o que aconteceu. Milhares e milhares de pessoas tocadas pelo poder de Deus, pela mão poderosa de Deus. E aí viemos aqui para Cuiabá, e uma multidão. Você pode ver a fila aí, ó, as imagens. Nos aguardava no aeroporto e fizemos a mega imposição de mãos. E fomos recebidos pelas pessoas carinhosas do Mato Grosso, entre elas o empresário Iraí Maggi. O Iraí Maggi, ele uma pessoa extraordinária. É um dos maiores empregadores desse país, investidores, incentivadores. Ele e o grupo Bom Futuro, né, mas eles são responsáveis por produzir a maior parte da proteína e também dos grãos desse país. É um dos maiores exportadores de soja do mundo. Uma pessoa simples e humilde, estava lá emocionado também. Inclusive ajudou a acolher ali o povo. Deus abençoe Iraí, um grande abraço. Fernando, Losmar, enfim, a todos os Magis. E também o Eliseu, né? E que Deus abençoe toda essa família. A dona Luzia fazia parte dessa obra. Está na glória com Deus, com Jesus. Ela passou mais de 8 décadas nesta terra, fazendo o bem, né? Ajudando pessoas, empreendendo também. Então, nós estamos com a voz cansada, mas pra você ter ideia, estou acordando agora, são 3 da madrugada, horário de Brasília. Aqui em Cuiabá não deu 3 ainda. No horário de Brasília, que a gente costuma acordar, são 3 e pouca da manhã. Aqui são 12 e pouca da manhã. E nós vamos fazer essa oração na madrugada. Todos que orarem conosco e participarem da sua oração serão abençoados. E ela estará aí no canal, né? Apóstolo Aldemir Oficial. Você pode, inclusive, indicar e compartilhar e falar para os seus amigos, seus colegas, desse vídeo, dessa oração, para orar também, tá bom? Então a Santa Ceia foi uma bênção, uma multidão. Milagres extraordinários aconteceram, tá? Com a garganta bem cansada, bem comprometida, tá? Queimando, né? Ardendo, mas é necessária a oração. Então vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença, Pai, em oração. E diz a Tua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nessa madrugada, Senhor, nós Te buscamos.
eu estou aqui deste lado, mas em algum lugar tem alguém orando conosco. Não necessariamente na madrugada, mas orando conosco, pedindo a cura, pedindo a libertação dos vícios, da depressão, dos remédios controlados, da angústia, pedindo que o Senhor abra uma porta grande e tire o opróbrio, a vergonha, porque essa pessoa está endividada, a loja, a empresa dela, a firma, o comércio. Muitos estão pedindo a infinita misericórdia do Senhor que alcance e tire o parente, o ente querido do coma e restaure o casamento, a família, os caminhos. São pessoas que precisam de socorro, de ajuda, de um milagre. Precisam que o Senhor as alcance, abrindo portas, tirando todo o sofrimento, toda a angústia do peito. Então liberta essa criatura, transforma a vida dela, restaura a fé, a esperança, os caminhos dela. Consagra esta água e quem beber receba vida, receba mudanças, receba transformação. Abençoa os católicos, os evangélicos, espíritas, os não religiosos, o povo que esteve ali na tua casa nesse domingo, não só no Brás, mas em todas as igrejas, não só mundial, mas outras denominações também para te buscarem. E o povo que esteve no aeroporto ali da Bom Futuro, no Mato Grosso. Meu Pai, abençoa os bispos, pastoras, pastores e missionárias, obreiros, os membros da igreja. Abençoa todo o seu povo. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Consagra esta água e quem beber receba vida. Eu peço que a misericórdia infinita do Senhor nos alcance, perdoe os nossos pecados e lave o nosso coração no teu sangue precioso. Abençoa a tua igreja, defenda a tua igreja. Seja juiz, advogado, médico. Cuida dos teus filhos, Pai. Tem misericórdia deste povo, desta nação. Que tenhamos justiça, Senhor. Que tenhamos a tua justiça. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa teu filho, o Jair Messias Bolsonaro, sua esposa, Dona Michele, toda a família. Faça aquilo que o Senhor achar justo, o Senhor sabe que é. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Essa semana você deve orar conosco. Estamos na madrugada, né? Cansado, bem cansado. O rosto, né? Os olhos, eu estou vendo aqui, como diria lá no nosso Nordeste, os nossos filhinhos, só o pó da rabiola. Mas é necessário acordar para orar, né? Agora é um pouco mais de 3 horas da madrugada no horário de Brasília. Um pouco mais de 2 horas aqui em Cuiabá. Estou na casa do Bispo Richarlison. E eu quero que você acompanhe uma palavra. Presta atenção nesta palavra, que vai te abençoar e abençoar todos nós, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 43, diz assim: Mas agora diz o Senhor, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó,
e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu sou contigo. Olha que coisa interessante. Deus está falando para você, para mim, para a igreja, né? Essa palavra, essa mensagem do profeta Isaías, Deus falando através dele, ela já atravessou muitas gerações, tá? Então essa fala não foi específica para aquele momento, para aquele povo, para aquela época, para aquela igreja, não. Essa palavra é viva, é a palavra de Deus. Lá no passado ela serviu para aqueles ali que criam em Deus, que esperavam em Deus. Hoje ela serve para você, para mim, para nós que cremos, que buscamos. Diz assim: não temas, porque te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Versículo 1. Aí eu queria que você prestasse atenção no versículo 2, porque diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quer dizer, você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O crente, o cristão, a mulher de Deus, o homem de Deus, necessariamente tem que passar pelas águas, tá? Tem que passar pelas águas. E pelos rios. E também pelo fogo. Mas o que significa isso? Está falando do batismo nas águas? Não. Está falando das aflições, das dificuldades da vida, das lutas, dos contratempos, das fases ruins que nos incomodam. Às vezes perseguição, às vezes um problema familiar, ou financeiro, ou saúde, uma angústia, uma perda, enfim. Alguma coisa que incomoda o ser humano, principalmente aquele que crê em Deus, que busca a Deus, até pela pressão dos que estão de fora do mundo. O mundo faz uma pressão terrível. As pessoas podem passar por qualquer tipo de problema. Elas até recebem a solidariedade da sociedade. Mas se essa pessoa que está passando for uma pessoa que professa a fé em Cristo, que frequenta uma igreja, que busca a Deus, ao invés de apoio da sociedade, ela recebe críticas. Mas ela não é crente, ela não vai na igreja, ela não é dizimista, ela não é de oração, ela não tem fé, não tem esperança em Deus. É assim. O mundo cobra. Aliás, o próprio Jesus, ele disse que quando ele fosse crucificado, ele falou antes, iriam perguntar: não curou a muitos? Cura a si próprio, a si mesmo. E o próprio ladrão, um deles ali na cruz, do lado de Jesus, falou: você não é de Deus? Você não é o filho de Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo, a nós também. Então, há uma cobrança do mundo, dos ímpios, dos incrédulos ou dos ignorantes, em relação ao povo de Deus. Mas isso não é ruim, porque se cobram, é porque sabem que alguma coisa diferente há em nós.
que a presença de Deus, que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. Mas o que a mensagem de hoje nos traz é que mesmo para os crentes, para os cristãos, para os homens de Deus e mulheres de Deus, é necessário passar pelas águas, ou seja, pelas dificuldades às vezes, pelas lutas às vezes, ou pelos rios. Não é fácil. Eu sou náufrago, né? Eu sei das dificuldades do naufrágio, de umas ondas gigantes. Né? Eu tive problemas no Oceano Índico. Você conhece a minha história, na África, do naufrágio. E eu passei literalmente pelas águas. Mas aqui é uma figura, né, de linguagem. Essas águas, ou esses rios, ou este fogo, que diz aqui em Isaías 43, pode ser o seu momento. Um momento de enfermidade ou de um problema de saúde grave. Talvez o diagnóstico ou o parecer médico não tenha lhe agradado e gerou preocupações. Você está muito pensativo, de repente você nem dormiu ainda, né? Não pegou no sono. Ou passou a noite em claro, ou noites, né? Nem com remédio você tem conseguido sossego ou descansar. E você está vivendo muitas lutas, muitas dificuldades. Então Deus nos traz a palavra que é eficaz, que não falha, que passar pelas águas ou pelos rios, né, que também significa as águas, ou pelo fogo, que significa uma tribulação, uma angústia, uma dificuldade grande, uma luta. Isso aí não é privilégio seu, somente o meu. Todos os viventes, homens e mulheres, tenham Deus ou não, seja ou não de oração, frequente ou não a igreja, todo ser humano vai passar. Quem nunca passou por lutas, quem nunca enfrentou dificuldades na vida, todos nós as enfrentamos. A diferença é que nós que cremos em Deus, nós que buscamos a Deus, que esperamos nele, ele nos chama de meu, tu és meu, ele disse. Eu te gerei, eu te fiz, eu te ajudo, eu te fortaleço. Então, eu e você vamos passar eventualmente por lutas, ou seja, pelas águas, pelos rios, pelo fogo. Provavelmente você esteja vivendo isso. Do contrário, Deus não teria me acordado de madrugada, às 3 da manhã, né? Como eu disse, no horário de Brasília, para orar por você, para falar essas palavras. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu sei que, mesmo sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, um cristão, um jovem, você enfrenta lutas, dificuldades, barreiras. Às vezes pensa em desistir, né? Mas não pode desistir. No último domingo nós falamos sobre o Salmo 73. O salmista ele fala que ele quase se desviou, escorregou, né, os passos. Quase escorreguei os meus passos por causa da minha visão. Ele olhava para a vida dos ímpios como se dessem bem, fazendo o mal. Isso não é verdade. Porque o homem colherá exatamente aquilo que plantar. Tá? E você certamente vai sair dessa. Você certamente vai ser tocado pelo poder de Deus e haverá mudança na sua vida. Portanto, levanta a cabeça, confie em Deus, vá em frente. Deus vai te curar.
desta angústia, dessa depressão, dessas preocupações. Deus vai tirar você desse vício, Deus vai tirar você desses remédios, dessa enfermidade, dessas dores. Deus vai mudar a sua história. Estamos começando a semana, né? A semana começa no domingo, mas hoje é segunda-feira já. Ou você de repente está assistindo na terça ou na quarta, não importa. Fica aí no canal. Essa mensagem está sendo feita na madrugada de segunda-feira, de domingo para segunda, às 3 da madrugada, tá bom? Então confia no Senhor, vamos estar orando por você sempre. E ajude essa obra, ajude esse ministério, ajude o canal. Inscreva-se, multiplica aí, né, o canal, tá? Fique com essa palavra para o seu coraçãozinho. Amo você e que Deus te abençoe muito. Um beijo no coração. Fique em paz e fique com Deus.